paz a todos que estão aqui nesse propósito de fé 365. Hoje é o PDF 10, o 10º dia desse propósito de fé, onde nós temos levado a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse a todos aqueles que estão com a gente nesse propósito, seja através dessa live, todos os dias de segunda a sábado às 6 horas da manhã e aos domingos às 8 horas da manhã, ou então pelo Reels, que a gente tem publicado essas lives no Reels, e também no nosso canal no YouTube, Uma Nova Consciência, Dr. Eriston Mourão. Espero que vocês possam ir, curtir, compartilhar. E para você ainda que não é inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreva. Dr. Eriston Mourão, Uma Nova Consciência. Acione o sininho lá para poder receber novas notificações, novas postagens, e vamos seguir com a gente aqui nesse propósito de fé, que eu tenho certeza absoluta que Deus tem algo extraordinário para falar ao seu coração nesse dia de hoje. Conosco aqui, já entrando, Maíra, Andresa, todos aqueles que nos seguem, com grande prazer que nós iniciamos esse propósito no dia 1º de janeiro e vamos cumpri-lo em 31 de dezembro desse ano. Com certeza, coisas extraordinárias tem Deus para falar ao seu coração através desse PDF, desse propósito de fé 365. Hoje nós vamos ver o capítulo de Gênesis 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus? Que te impediu o fruto do teu ventre? Aqui Raquel, irada porque sua irmã dava filhos a Jacó, e ela até o momento não conseguiu conceber nenhum filho, não dar essas bênçãos para Jacó. Então ela cobra de Jacó. E Jacó, então, irado, fala: mas espera aí, você está cobrando de mim? Eu não sou Deus. Eu tenho filhos. É você que não tem condição de ter filho. Você que não é fértil. Em outras palavras, deve ter sido isso que Jacó falou a Raquel quando ela cobrou dele os filhos que ela não estava tendo. Por que ela estava tendo filho com a sua irmã e não estava tendo filhos com ela? Então Jacó ficou muito irado com Raquel e fala dessa maneira: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre, que te impede de ter filhos? E ela diz: eis aqui minha serva Bila, coabita com ela para que dê a luz sobre os seus joelhos e eu assim receba filhos por ela. Aqui nós vamos esclarecer uma tradição, algo cultural da época, que já se fazia. Vocês observam que lá atrás Abraão tomou a serva da sua esposa Sarai, a Sara, e coabitou com ela e teve Ismael. Aqui Bila também faz a mesma, aliás, Raquel faz a mesma coisa, dando Bila a Jacó para que ele possa ter filhos descendentes a Raquel. Por quê? Porque Bila era serva de Raquel. Então todos os filhos que nascessem de Bila seriam considerados de Raquel. Mas existe aqui um costume da época, onde que quando a criança nascesse, que fosse de uma serva, que não fosse da própria pessoa, natural da pessoa, eles faziam o seguinte: tanto quanto era natural, quanto eram adotados, eles pegavam os filhos, assim que os filhos nascessem, e colocavam sobre os joelhos. Era uma forma de reconhecer a maternidade ou a paternidade daquela criança. Era uma forma de registrar a adoção daquela criança, reconhecer aquela criança como filho, como filha. Então, Raquel fala o seguinte: toma aqui a minha serva, tenha filhos com ela, e aí eu colocarei o filho ou a filha sobre os meus joelhos,
E assim, dessa forma, ela estaria reconhecendo o filho ou a filha de Bila como sua filha ou como seu filho. Ou seja, reconhecendo aquela criança como herdeira dela, como descendente dela. E a palavra joelho no hebraico, gente, ela traduz aquilo que nós temos também em Gênesis. Significa geno, joelho no hebraico significa geno, que vem da origem aí de Gênesis, de origem. Ou seja, quando a pessoa colocava o filho sobre os joelhos, ela estava falando assim, essa aqui é minha origem, ou seja, minha descendência, de onde vai começar toda a minha descendência. Ou seja, ela reconhece o filho e, ao fazer isso, ela está adotando a criança como dela, para que possa dar descendentes aí a ela e a Jacó. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó possuiu. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu filho, e chamou-lhe de Dan. Então aqui Raquel agradece a Deus pelo fato de ter dado a ela um filho, a Jacó, através da sua serva Bila. E como a gente já havia falado, todos os nomes, né, na Bíblia aqui tem um significado, né? E Dan aí tem esse significado. Ouviu Deus a minha voz, e por isso chamou a criança de Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó um segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, também venci. E chamou-lhe Naftali. Ou seja, Naftali tem um sentido de guerreiro, daquele que é lutador, daquele que vence. Então, também um outro significado aí para os nomes. A gente agradece a todos que estão entrando aí, Gilberto e todos que estão com a gente na live de hoje, no PDF 10, no Propósito de Fé 365 aí, no 10º dia. E continuando. Vendo, pois, Lia que cessava de ter filhos, aí Lia observa, olha, Raquel agora está dando filhos a Jacó, através de sua serva Bila, e ela parou de dar filhos. Tomou também Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Aí nós vemos uma situação de poligamia, né, gente? Mas é algo que era tradição na época. E deu Zilpa, a serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia: afortunada, e chamou-lhe Gade. Então, Gade tem um sentido de bem-aventurado, de afortunado. E Bia então fica feliz, porque ela se sente assim abençoada por Deus. E depois a Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então Lia, para minha aventura, porque as filhas me terão por bem-aventurado, e chamou Aser. Só fazendo uma correção aqui. Gade, na origem, significa afortunado. Significa quando a pessoa se sente enriquecida, engrandecida, quando essa pessoa se sente feliz, como se tivesse recebido uma grande herança. Então é o significado da palavra Gade. E já Aser, né, que vem do verbo, que vem da origem bem-aventurança, é o significado do nome aí, Aser. Então Lia, quando teve Aser, ela ora ao Senhor e diz que ela estava se sentindo bem-aventurada. Naqueles textos da Bíblia que fala das bem-aventuranças, o termo usado aí por Jesus é Aser, bem-aventurado. Observe, então, continuamos falando. Quando tiverem de dar nome, nomear os seus filhos, suas filhas, busquem um significado que traz sentido, mas também que possa abençoar, que possa trazer algo de sentido para a vida dos seus filhos. Porque, infelizmente, muitos pais dão nome aos filhos aí que servem para a escola,
para bullying dos filhos, ou para dificultar o nome, quando as pessoas vão falar, não conseguem pronunciar e falam um nome totalmente errado, ou para a criança receber um apelido, porque quando a gente não consegue falar o nome da pessoa, a gente acaba gerando um apelido, né? Então, assim, para que o nome dos seus filhos sejam bênçãos para a vida deles, sempre conceba a eles, dê a eles um nome que possa dar orgulho, que possa ter um sentido, um significado, principalmente diante de Deus. E foi porque nossos filhos são bênçãos de Deus. E foi Rúben, que é o filho mais velho aí de Lia, nos dias da ceifa de trigo, achou mandrágoras no campo e trouxe a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. Gente, aqui nós vamos ver algo que é muito interessante. E ela diz: já é pouco que hajas tomado o meu marido, tomará também as mandrágoras do meu filho. Então disse a Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. Essas mandrágoras é uma planta que as pessoas, tipo ela tem um formato de uma maçã. Elas eram consideradas como a maçã do amor, onde as pessoas, quando comiam dessas mandrágoras, elas acreditavam que aumentavam a fertilidade delas. Elas tinham também um efeito, vamos falar assim, de alucinogênio. Elas faziam com que as pessoas ficassem um pouco mais dopadas. E uma coisa muito interessante é que, se vocês olhem ali, depois vocês pesquisem aí no Google, as raízes da mandrágora, elas têm um formato de um homenzinho, um carinho, os bracinhos, as perninhas, a barriguinha, é o formato de um homenzinho. Então, assim, é algo muito interessante, porque eles acreditavam que, comendo dessas mandrágoras ou fazendo chá das suas raízes, eles iriam aumentar a sua fertilidade, iriam abrir a sua madre, também deixar elas muito mais férteis, né, mais aptas à gestação, à gravidez. Então aí, depois vocês olham no Google, para vocês verem que interessante, elas têm um formatozinho de um homenzinho, as raízes, e elas têm um efeito alucinogênio também, E ela pede a Lia que dê para ela, Raquel pede a Lia que dê para ela um pouco dessas mandrágoras para que ela pudesse comer e pudesse ficar fértil também. E Lia pergunta: mas espera aí, você já tomou o meu marido, agora quer minhas mandrágoras? Porque Lia já não dava, já não gerava mais, já não dava outros filhos dela, próprio natural dela, para Jacó. Então ela pede seu filho Rubens, o filho mais velho, para que possa ir ao campo, ao deserto, e colha, né, no campo aí essas mandrágoras. Vendo Raquel que Lia tinha esse desejo de aumentar a sua fertilidade para dar novos filhos, ela então pede a Lia: por favor, me dê suas mandrágoras, vamos fazer um acordo aqui. Se você me der essas mandrágoras, eu deixarei que você deite com Jacó, meu marido, essa noite. Então elas fizeram quase que um acordo aí de troca. Toma lá, dá cá, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né, com os acordos que a gente faz. Os nossos acordos, eles têm que ser feitos baseados em alguns princípios, né? Porque acordo não é algo para ser quebrado, é algo para ser cumprido. Esse propósito de Fé 365 é um acordo que nós fazemos com Deus. Eu estou aqui, meu Senhor, me propondo a ficar os 365 dias do ano estudando, lendo, interpretando a palavra, recebendo do Senhor as mensagens, tendo essas reflexões e colocando no dia a dia da minha vida esse propósito, esse acordo que eu faço com Deus, em nome de Jesus, a não ser que não seja da vontade de Deus. Eu creio que é da vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, nós iremos cumprir no final do ano. Então tome muito cuidado, gente, porque infelizmente nos dias de hoje, o que está acontecendo? As pessoas, elas fazem acordos, fazem contratos, mas de nada estão servindo. E levam para a justiça. Infelizmente, a justiça, devido ao número grande de processos, há uma morosidade muito grande. E as pessoas vão discutir esses acordos na justiça.
E na maioria das vezes, às vezes não é benéfico para aquele que é justo. Infelizmente depende da interpretação de cada juiz. Então que seu acordo seja um acordo muito bem feito, mas um acordo debaixo das bênçãos de Deus, principalmente, e que quando você fizer esse acordo, que você mantenha esse acordo diante de Deus, porque não é diante dos homens que nós devemos prestar conta, nós devemos prestar conta diante de Deus. Então tudo que nós fizermos, que nós possamos fazer diante de Deus e que seja algo que possa ser bênção para a minha vida e para a vida da outra pessoa que eu estou fazendo esse acordo. Nós estamos falando aqui de algo inusitado, né? Não tem nada a ver com o contexto, da forma como que eu estou contextualizando, porque aqui está trocando mandrágoras por uma noite com o marido. É algo que sai um pouco da questão cultural nossa hoje, mas da época era normal, né? Vamos falar assim, entre aspas. A questão de, né, no caso de Jacó, tinha 2 esposas e entre elas faziam um acordo aí, olha, essa noite você dorme com ele, a noite de manhã eu que durmo, enfim, era um acordo que elas tinham aí. Então elas trocam essas mandrágoras por uma noite, né, de Lia com o marido. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse: a mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei com as madrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. Então ela anuncia a Jacó aí que havia feito um acordo com Raquel, porque aquele dia era o dia da Raquel. E ouviu Deus Lia e concebeu e deu à luz a um 5º filho. Então nessa noite, né, que Jacó deitou-se com Lia, ela teve o seu 5º filho. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tem dado minha serva ao meu marido. E chamou Isacar. Então, Isacar significa galardão. E Lia concebeu outra vez e deu Jacó um 6º filho. Agora observem que Deus abençoa enormemente Lia, que abre novamente a sua madre, ela se torna fértil novamente e já dá a Jacó mais 2 filhos. Agora vem Zebulon, né? Deus me deu uma boa dádiva, dessa vez morará o meu marido comigo, porque lhe tem dado 6 filhos, e chamou de Zebulon. É uma dádiva aí para Lia, esse 6º filho, e também para Jacó. E depois teve uma filha e chamou-lhe Diná. E lembrou Deus de Raquel. Observem aqui, porque muitos podem pensar assim: será que a mandrágora aumenta a fertilidade mesmo? Talvez tenha pessoas aí que sonham em ter filhos e buscam todos os meios, né, para poder ter esses filhos. Eu creio que o meio mais fácil e o meio mais tranquilo para você que busca a ter filho é você dobrar os joelhos e orar ao Senhor Deus, porque com certeza quando a gente oramos, nós entramos em comunhão com Deus, Deus ouve as nossas preces e Ele atende as nossas orações. Então, de tanto pedir, lembrou Deus de Raquel, lembrou aqui no sentido assim, das orações de Raquel, dos pedidos de Raquel, porque aqui logo em seguida fala: e Deus a ouviu. Isso implica dizer que Raquel estava orando, ela buscou as mandrágoras sim, mas ela não deixou de confiar no Deus. Às vezes você está buscando outros meios e não tem nada de mal você procurar outros meios, né, para engravidar. Os tratamentos são viáveis, né, caso você tenha, mas não deixe de buscar a Deus, de dobrar o joelho e clamar ao Senhor para que Deus possa te abençoar. Você que tem esse desejo de ter filhos, que tem filhas. E aí o Senhor abriu a sua madre e ela concebeu e deu à luz a um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou de José: o Senhor me acrescente outro filho. A palavra José Yassaf significa acrescentar. Então Deus acrescentou a Raquel um filho. Ela já tinha 2 filhos através da sua serva, né, Bila, com Jacó. E agora ela tem um filho natural e ela fica muito feliz. Então Deus aqui escuta as orações de Raquel e dá a ela um filho, coloca essa bênção na vida dela. Então
fica essa mensagem, gente, que nós possamos buscar a Deus sempre. Quando a palavra de Deus fala, colocai Deus em primeiro lugar, buscai a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas, é a pura verdade. Muitas vezes nós buscamos os recursos humanos, nós buscamos com as nossas próprias forças, mas há uma forma muito mais fácil de nós conseguirmos com as orações, uma forma abençoada, uma forma onde que nós demonstramos também essa dependência de Deus, e é bom depender de Deus. Nós queremos sempre estar no controle de tudo, e às vezes Deus nos mostra, espera aí meu filho, é preciso que você entenda que quem está no controle de tudo sou eu. É preciso que você entenda que você precisa estar na minha dependência para que você possa ser feliz, para que seus caminhos possam te levar à felicidade, à paz, à tranquilidade. Porque quando nós buscamos outros caminhos que não os caminhos de Deus, muitas vezes nós trazemos, na maioria das vezes nós trazemos, ao invés de bênçãos, só tristezas, angústias, dores, maldições sobre a nossa vida. Então, sempre busca o Senhor em primeiro lugar e com certeza, você tendo fé, Ele acrescentará bênçãos na sua vida. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão, deixe-me ir, que me vá ao meu lugar, à minha terra. Neste momento, Jacó já estava aí com Labão há 14 anos, né? E cumpriu aí os dias dele de acordo com Labão, que nós havíamos falado, que o acordo é algo para ser cumprido e não algo para ser quebrado. E aí ele pede a Labão para liberá-lo, porque ele queria voltar à sua terra agora, já que tinha filhos, já tinha sido abençoado, já tinha cumprido o acordo com Labão, ele queria voltar para a sua terra. E dai-me, versículo 26, dai-me as minhas mulheres, os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que tenho lhe feito. Ou seja, tudo que eu combinei com você, tudo que eu acordei com você, eu cumpri. Agora dá minhas esposas, meus filhos, minha filha, e eu quero voltar para minha terra. Então disse Labão não ia querer deixar Jacó ir assim tão facilmente, porque Jacó, em tudo que ele fazia Labão prosperar. Se agora tem achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Labão reconhece que Deus estava com Jacó e que tudo ele fazia era abençoado. E diz mais, determina-me o teu salário que tu darei. Então lhe diz, tu sabes como tenho te servido e como passou o teu gado comigo, ou seja, como eu tenho cuidado daquilo que é seu, dos seus gados. Porque o pouco que tinhas antes de mim, agora Jacó aproveita e fala, né? Você sabe que o que tinha antes de mim tem aumentado em grande número. O Senhor te tem abençoado por meu trabalho, ou seja, através do trabalho de Jacó, Deus tem feito Labão prosperar. Na realidade, Deus tem abençoado Labão em tudo que Jacó em tudo que ele faz. Mas quem tem recebido essas bênçãos é Labão, porque era uma dívida que Jacó tinha com Labão pelas filhas, né? Lia e Raquel. Lia pelo engano de Labão e Raquel pelo amor que ele tinha, e ele se propôs trabalhar mais 7 anos para que pudesse pagar o dote, né, de Raquel. E disse-lhe, que te darei? Então disse Jacó. Labão pergunta, então o que você quer? Jacó diz, nada me darás. Se me fizesses isso, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Então ele agora vai propor um acordo. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados salpicados entre as cabras. Isso será o meu salário. Esses cordeiros, esses rebanhos salpicados, malhados, esses morenos mais escuros, eles eram em menor número. Então, Jacó fala com Labão, todos esses que têm essas características, salpicados, malhados, morenos, né, eles serão meus, e esse será o meu salário. Tudo que eles produzirem será meus, né? Será meu. Assim testificará por mim a minha justiça no dia
no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Ou seja, agora não tem como ter engano, né? Vai ficar muito fácil distinguir o que é meu e o que é seu. O que for os malhados, salpicados e os morenos são meus. Os outros são seus. Não vai ter confusão. Tudo o que não for salpicado, malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Ou seja, o que tiver no meu rebanho, que não for com essas características, malhados, salpicados entre as cabras e morenos entre os cordeiros, isso aí não é meu, é seu. Se tiver aqui, é porque é furto, então você pode vir resgatar. Então diz Labão: quem dera seja conforme a tua palavra. Então assim eles disseram um acordo. E separaram naquele mesmo dia os bodes listrados, malhados, e todas as cabras salpicadas, malhados, todos em que havia brancura, e todos os morenos dos cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Sabe o que Labão faz aqui, gente? Labão, à noite, ele fez um acordo com Jacó, e à noite ele pede seus filhos para que separe a maioria desses cordeiros, desse rebanho que era malhado e salpicado e que eram morenos, e levam para bem longe, para outro lugar, para que Jacó, ao separar o gado, não encontre um número suficiente ali, que fique com poucos. Ou seja, mais uma vez, Labão passa Jacó para trás. Ele, antes de Jacó separar esse rebanho do que seriam os malhados, os salpicados, os morenos, Labão retira parte desse rebanho com seus filhos e leva para outro lugar, para que fiquem ali poucos, para que Jacó não seja abençoado com aquele número maior de rebanhos. Ou seja, mais uma vez, Labão passa a perna em Jacó e pôs ali 3 dias a caminho, ou seja, foi para um lugar muito longe. Os filhos de Labão levou esse rebanho para um lugar muito longe. Então tomou Jacó, olha o que Jacó faz. Era uma tradição da época, né, vamos falar assim, uma superstição, o que Jacó faz aqui. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de abelheira e de castanheira e descascou nessas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. O que Jacó faz? Pega essas varas de álamo e de abelheira aí e risca essas varas, e agora ele vai colocar essas varas riscadas, como se fossem malhadas, na frente do seu rebanho, do pouco rebanho que Labão deixou lá para ele, dos malhados, salpicados e morenos, para que quando eles fossem beber, eles pudessem estar ali, né, de frente com essas varas. E isso eles acreditavam na época, né, que isso fazia com que as ovelhas pudessem gerar um rebanho com tais características também, listrados, malhados. E pôs essas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos campos e nos bebedouros da água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebesse quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Na realidade, aqui não é devido vamos falar assim, a esse ritual, entre aspas, de colocar as varas nos bebedouros, nos comedouros, para que as ovelhas pudessem ver e dar aí rebanhos com essas características, não. É porque em tudo que Jacó fazia, Deus o abençoava. Aqui tem a mão de Deus, né? Não tem nada a ver com essas varas aí riscadas. Era apenas uma superstição, né? Algo que eles acreditavam que poderia, no caso Jacó aqui, que poderia. Mas, mais que isso também, do que as varas, né? Além das bênçãos de Deus, Jacó que sabia manejar o rebanho. Jacó era muito inteligente e era muito trabalhador, então ele sabia manejar o seu rebanho aí. Então, o seu rebanho prosperou. E então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. Então já estava separando aí o seu rebanho. E sucedia que cada vez que concebia as ovelhas fortes,
punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebesse diante das varas. Ou seja, ele começava a selecionar o seu rebanho mais forte, para que pudesse dar ovelhas, dar um rebanho também mais forte, né? Aqueles que eram mais michados, vamos falar assim, minguados, mais fraquinhos, ele separava e colocava os rebanhos mais fortes para procriar. Mas quando era fraco o rebanho, não os punha. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes eram de Jacó. Na realidade aqui, Jacó, que tinha um conhecimento muito grande com o rebanho também, e de uma certa forma aqui, vamos falar assim, também estava tirando proveito da situação, porque as fracas ele passava para Labão e as fortes ficavam com Jacó, né? Então Jacó, aquele enganador, ainda tem aquele espírito ainda, espera aí, vou tentar tirar vantagem, já que Labão já tirou tanta vantagem de mim, já me enganou tantas vezes, né? Então deixa eu tentar agora tirar a diferença. Nós muitas vezes queremos tirar a diferença em acordos, em relações com as outras pessoas, né? Quando nós vemos alguma possibilidade, a gente sempre, se a gente não está muito firmado na fé com Deus, a gente tem aquele intuito, né? Espera aí, se eu posso tirar uma vantagem, o brasileiro tem isso, né? Infelizmente, de às vezes querer tirar alguma vantagem das coisas. E nós temos que aprender que diante de Deus nós temos que ser sempre justos, sempre retos e sempre buscar ser justos com todas as pessoas. E quando isso não acontece, Deus nos cobra. Aquilo que não nos chegam pelas bênçãos, com certeza, mais cedo ou mais tarde, será nos tirado. E cresceu o homem em grande maneira e teve muitos rebanhos, e servos, e camelos e jumentos. Observem que Jacó continua sendo abençoado por Deus. Jacó continua recebendo as bênçãos de Deus, porque Deus tinha promessa para Jacó. E as promessas de Deus iriam se cumprir na vida de Jacó, porque Jacó caminhava, estava na presença do Senhor e Deus tinha promessa para a vida dele. A gente está aqui num propósito, nossa intenção é ler um número maior de capítulos por dia, mas tem alguns capítulos que eles são muito grandes, extensos, e acaba sendo inviável, talvez, a gente estender muito, né? Porque eu sei que as pessoas que estão aqui seguindo esse propósito também têm os seus compromissos a partir de um certo horário. Então, aquele dia que der para a gente ler um número maior de capítulos, nós vamos ler. Aquele dia que os capítulos for um pouco maior, talvez a gente vai ter que se ater àquele capítulo. E é o que vai acontecer hoje, né? Porque o próximo capítulo ele é muito extenso, o capítulo de Gênesis 31, e que vai requerer um tempo maior, né? Quando Jacó vai então pegar toda a sua família, todo o seu gado, toda a sua riqueza e vai para a terra dos seus pais, da sua mãe. E agora a gente vai ficar, neste momento nós vamos ficar nesse capítulo 30 e amanhã a gente continua no capítulo 31 de Gênesis. E para concluir, eu gostaria de novamente firmar com vocês esse compromisso, espero que vocês possam nos ajudar nesse propósito também, levar essa mensagem a um número maior de pessoas. De que forma que vocês podem fazer isso? Compartilhando. Compartilhem essas lives que vão ser publicadas no Rios aí, que vão estar lá no canal do YouTube, A Nova Consciência do Dr. Eriston Mourão. Compartilhem com as pessoas, divulguem. Talvez alguns falem assim, eu não tenho entendimento da palavra, eu não sei explicar, mas você pode ser canal de bênção para a vida de outras pessoas. Você pode levar esse entendimento, esse conhecimento para a vida de outras pessoas. Porque quando as pessoas receberem essa palavra contextualizada dentro da realidade da sua vida, dentro daquilo que é propósito de Deus para a sua vida, dentro daquilo que é mensagem que Deus quer passar para a sua vida, isso pode fazer grande diferença para a vida dessas pessoas. E quando você abençoa outras pessoas, você também é abençoado. Eu creio nisso porque a palavra de Deus ela é muito clara, é dando que se recebe, não que nós vamos fazer nada com interesse, não, mas a gente tem que fazer com o coração. Nós vamos ver isso no próximo capítulo, que o que nós fizemos, a nossa intenção tem que ser positiva, tem que ser sempre boa.
e que você possa então entrar nesse propósito firmemente com a gente, não apenas estando aqui todos os dias ouvindo a palavra de Deus, mas nos ajudando a divulgar, a levar essa palavra de Deus, levar essa mensagem a outros corações. Quem sabe seja o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, o seu vizinho, o seu amigo, o seu colega de trabalho que está precisando ouvir essa palavra, entrar nesse propósito. Se não dá para eles todos os dias, de segunda a sábado, às 6 horas da manhã, que seja no domingo, às 8 horas da manhã, porque é um pouquinho mais tarde, e durante a semana, que eles possam ver nos horários que melhor se adequar, porque eles podem acessar aí o Rios, que vai estar disponível, ou então no canal do YouTube, e poder estar seguindo, estar com a gente nesse propósito. Essa é a nossa intenção, que um número maior de pessoas estejam conosco. Assim, agradecemos a presença de todos, a Silva, a Adriana, o Gilberto, o nosso personal aí, amigo de coração, o Ebert, e todos que estão, Nayara, Andresa, todos que estão com a gente nesse propósito, todos que entram com a gente através do Rios, ou do YouTube, que Deus possa abençoar enormemente. Agora vamos então orar para que Deus possa abençoar o seu dia, assim como Deus abençoava a vida de Jacó em tudo que ele fazia. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa mensagem, Pai, por mais esse capítulo onde nós podemos tirar lições valiosas, Pai. Que o Senhor possa ter em nós um coração sempre limpo, para que nós possamos estar na sua presença, Pai, sempre, todos os dias da nossa vida, dedicando a Ti e buscando o Senhor em primeiro lugar, porque nisso teremos a certeza que tudo mais nos será acrescentado. Que esse dia, que essa semana seja uma semana abençoada, que nós possamos não apenas receber a cada manhã, a cada dia essas bênçãos através da Tua palavra, mas que nós possamos também levá-las, indicando aos nossos amigos, às pessoas que amamos, às pessoas que nos são caras, para que elas também possam receber essas bênçãos e poder receber de Ti, Pai, aquilo que pode mudar a vida delas, que podem fazer com que elas sejam prósperas, assim como tem sido a vida de Jacó, que nós temos lido aqui, onde o Senhor em todo momento, em todas as dificuldades, está com ele. E aqui nós aprendemos, Senhor, que quando nós oramos, quando nós buscamos a Sua presença, como Raquel fazia, como Lia fazia, como Jacó fazia, o Senhor inclina os Teus ouvidos e atende às nossas preces. Que o Senhor possa agora, nesse momento, essa pessoa que está aí nos ouvindo, que ela possa fazer um pedido, colocar a sua intenção aí diante de Ti, Pai, que possa colocar aquilo que ela mais precisa nesse momento, seja de uma cura física, seja de uma reconciliação no seu casamento, seja da unidade com a sua família, seja para um filho que está aí aguardando o resultado do Enem, que o Senhor possa abençoar, inclinar os seus ouvidos e derramar bênçãos sem medida sobre a vida dessas pessoas. Nós oramos a Ti, Senhor, mas antes de mais nada, nós lhe agradecemos, somos gratos por tudo que tem feito por nós, por tudo aquilo que o Senhor, Pai, tem feito a cada dia pela nossa família, pela nossa vida. Que o Senhor possa continuar, Senhor, nos abençoando em nome de Jesus. E a paz do Senhor esteja com vocês. Tenham todos um bom dia.